E aí? Boa noite. Boa noite. Vamos chegando? Vamos chegando. E aí, pessoal? Tudo bom? Vamos chegando aí. Peguem suas cadeiras, a pipoca e principalmente o papel e a caneta, porque a live não vai ficar gravada. Nossa, preciso cortar meu cabelo de novo. E aí? Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Tá funcionando bem a internet? Tá travando? Tá ok? Tá funcionando bem? Vocês estão me ouvindo? Tá funcionando? É? Alguém me confirma aí se o áudio tá ok? Tá perfeito? Então beleza. Ótimo. Vamos lá. Bom, pessoal. Boa noite para todo mundo. Quarta-feira, dia 19 de janeiro, 20h57. Vamos chegando para a nossa live aula, live aulão, né? Famoso live aulão. Vamos chegando aí, tá? Peço que vocês peguem um papel e uma caneta, porque não vai ficar gravada essa live, tá bom? Então, papel e caneta na mão, que a aula vai começar. Vamos botar aqui, ó. Papel e caneta na mão. Fechou? Pessoal, vou pedir, como de praxe, prometo que não vou ficar mais de 45 minutos aqui conversando com vocês, a não ser que eu me empolgue, como quase sempre acontece. Vou pedir para vocês encaminharem essa live para as pessoas que vocês acham que podem se interessar. Afinal de contas, é um tema bastante importante, tá? A gente vai falar mais ou menos o que a gente falou na live anterior, só que com um pouquinho mais... deixa eu só colocar aqui, ó, o tema da live. Calma aí. Aí, ó. Ai, caramba, excluí meu comentário. Caramba, pera aí. Agora não vou apagar. Foi. Vocês lembram que a gente conversou na live passada? Eu vou desativar os comentários, pessoal. Peço que vocês mantenham a calma. Ninguém fica ansioso aqui. Calma. Só vamos esperar a galera entrar para eles verem qual que é o título da live. Calma. Ninguém pode ficar ansioso, pessoal. Vocês estão no Instagram de psicologia. Vocês não podem ficar ansiosos aqui. Tá? A gente vai falar hoje sobre mecanismos compensatórios frente a crenças centrais, que a gente meio que deu uma pincelada na live anterior, que foi aquela live que a gente fez meio que do nada, assim, compareceu uma galera e foi uma da hora. Então eu vou pedir para vocês compartilharem a live clicando aqui nesse aviãozinho e enviando essa live para as pessoas que vocês julgam que podem se interessar com essa live. Tá bom? Compartilha a live. Você vai ajudar as pessoas a comparecer aqui. 9 horas pontualmente, foi o horário que a gente combinou. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou britânico com horário. Vocês sabem o que é ser britânico com horário? Eu começo as coisas no horário que eu combino. Tá bom? Então, sejam britânicos com o horário de vocês também, que essa é uma virtude que está se perdendo na sociedade. As pessoas acostumaram a atrasar. Então não atrasa, é feio atrasar. A coisa que você mais pode dar para uma pessoa é o seu tempo. É a coisa mais valiosa que uma pessoa pode receber de você, é o seu tempo. Afinal de contas, o seu tempo ninguém vai comprar. Não tem dinheiro que pague o tempo de uma pessoa. Tá bom? Minha mãe tá aí,
Boa noite, mãe. Tudo bom? Bom, vamos lá então. Hoje a gente vai conversar sobre crenças centrais. Eu vou desativar os comentários, tá? Aqui pra gente prestar mais atenção. Pô, não coloquei como título da live, mas beleza, as pessoas vão entender. Depois eu ativo de novo os comentários para vocês organizar. Pera aí, vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar a live de hoje então. Pega o papelzinho, pega a caneta, vai anotando. Depois você posta um print aí no seu Instagram, no seu Stories do Instagram, para eu verificar se vocês estão de fato fazendo as anotações e acompanhando o conteúdo. Esse conteúdo da live de hoje é um conteúdo altamente aplicável na vida de vocês. É um conteúdo que normalmente a gente trabalha em psicoterapia com os pacientes, tá? É um conteúdo que é da vertente de terapia cognitivo-comportamental. Essa é a terapia que eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Como o próprio nome diz, ela tem um braço que é cognitivo e tem um braço que é comportamental. O que significa isso? No braço cognitivo, a gente trabalha aspectos, digamos assim, mais, como o próprio nome diz, de pensamentos, memórias, experiências que a pessoa teve durante a vida que foram armazenadas em memórias, e a forma que essas experiências que a pessoa teve durante a vida que foram armazenadas em memórias influenciam a visão de vida dessa pessoa e principalmente a forma que essa pessoa interpreta o mundo. Tá perfeito? Esse é o braço cognitivo da terapia cognitiva comportamental. Existe o braço comportamental, que é onde a gente trabalha aspectos reforçadores de comportamento. Isto é, você pede para o paciente e submete o paciente a um tipo de comportamento ou a um espectro de comportamento que permita o paciente obter recompensa ou reforço daqueles comportamentos. Sejam reforços positivos, seja evitar reforços negativos. Então, na terapia cognitiva comportamental, que é a terapia que a gente trabalha na minha clínica, a gente, ao mesmo tempo que a gente trabalha os aspectos de cognição, na forma com que o paciente se enxerga o mundo, enxerga os outros e enxerga o futuro, a gente também trabalha nesses pacientes aspectos de comportamento, para esses pacientes mudar o comportamento deles. Perfeito? Então, a live que eu vou fazer aqui hoje para vocês vai ser explicando algumas coisas da terapia, principalmente do braço cognitivo. Tá perfeito? Na terça-feira, a gente vai ter uma live aqui no Instagram, onde eu vou falar sobre os aspectos um pouco mais da terapia, do braço comportamental da terapia, especialmente a neuroplasticidade induzida pela experiência. Tá bom? Então peço para vocês, como de praxe, puxa a agendinha de vocês ou pega a folha que vocês têm aí e anota no cantinho do caderno assim, terça-feira, dia 25, terça-feira, dia 25, live do Wesley em 21 horas, terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental, braço comportamental, entre aspas, vocês podem botar neuroplasticidade, que é o quê? A mudança estrutural do cérebro induzida pela experiência. Ok, pessoal? O cérebro de vocês muda de acordo com a experiência. Se vocês se submetem a uma situação nova, ou se vocês se submetem rotineiramente a uma situação, vocês mudam a arquitetura física, a parte física do cérebro de vocês. É uma mudança de fato física, uma mudança funcional e física. Isso a gente chama de neuroplasticidade. A neuroplasticidade, em alguns momentos da vida, ela é muito mais fácil de ser atingida. Em outros momentos da vida, é um pouco mais difícil de atingir a neuroplasticidade. E essa linha do tempo... Calma, Siri. Tá tudo bem, calma. Essa linha do tempo de flexibilidade neuroplástica... Olha como eu tô falando uns nomes estranhos aqui para vocês. Esses nomes aqui é só para parecer que eu sou inteligente, tá, pessoal? Porque os nomes são bem simples de entender. Essa flexibilidade neuroplástica, com o tempo a gente perde ela. E isso explica duas coisas importantes para o manejo clínico e para a sua vida, meu. Tá? Quando eu falo manejo clínico, entenda para a sua vida, tá? Afinal de contas, na terapia a gente trata vidas, né? Vida da pessoa. O primeiro ponto é que quanto mais velho a gente for, mais difícil é aprender alguma coisa, tá? Por exemplo,
Principalmente coisas que envolvam modificações grandes no cérebro. Quer um exemplo bom? Uma nova língua, tá? É muito difícil a gente aprender uma nova língua quando a gente está, por exemplo, com 30, 35 anos, 40 anos. Se você sempre falou uma língua e depois você vai tentar aprender uma nova língua numa idade mais avançada, é um pouco mais complicado você conseguir aprender essa nova língua. Por quê? Porque o seu cérebro está menos propenso a induzir neuroplasticidade via experiência. O oposto também, se você pega uma criança e vai ensinar uma nova língua para ela, é muito mais fácil a criança aprender. Às vezes ela aprende sem perceber que aprendeu. Só que isso também, esse mesmo raciocínio é válido para um transtorno psiquiátrico. Quanto mais velha a pessoa for, ou melhor, quanto mais tempo a pessoa conviveu com o transtorno psiquiátrico, por exemplo, depressão ou ansiedade, menores são as chances de um bom prognóstico, isto é, menores são as chances da pessoa obter remissão dos sintomas. Em outras palavras, menores são as chances da pessoa melhorar. Por quê? Porque quando uma pessoa está frente a um quadro de depressão ou ansiedade, por exemplo, vamos usar esses aqui, por quê? Porque esses aqui eles têm um fator genético menos importante. Diferente de, por exemplo, transtorno afetivo bipolar, transtorno de esquizofrenia, transtornos de personalidade. Na depressão e na ansiedade, os fatores ambientais são muito relevantes. Obviamente a genética importa, mas em comparação a outros transtornos, como por exemplo bipolar e esquizofrenia, na depressão e na ansiedade a genética importa um pouco menos. E sim o ambiente importa bem mais. Tá perfeito? Então quando você pega uma pessoa que está há muito tempo deprimida ou ansiosa, a chance dela diminuir aqueles sintomas é uma chance menor. Por quê? Porque o cérebro dela, via mecanismos neuroplásticos, aprendeu muito bem a ser deprimido e a ser ansioso. Tá perfeito? E ele aprendeu muito bem a ser deprimido e a ser ansioso por conta da neuroplasticidade. A neuroplasticidade é uma faca de dois gumes. Ou como diria um amigo meu, uma faca de dois legumes, né? Ela corta para os dois lados. Ao mesmo tempo que o seu cérebro é muito bom em aprender alguma coisa, ele é muito bom em aprender coisas que não deveria aprender. Como, por exemplo, comportamentos viciantes, né? Hábitos ruins, ser ansioso. Pensa que uma pessoa que viveu sempre ansiosa, ela ensinou o cérebro dela a ser muito bem ansiosa. Quem começou com essa história de crenças e de... Vamos pegar o exemplo da... Eu vou deixar o exemplo da ansiedade, pessoal, para a live de neuroplasticidade, tá? Eu vou deixar o exemplo da ansiedade para a live do dia 25, tá? Dia 25, às 21 horas a gente tem live, tá? E eu vou deixar o exemplo da ansiedade para aquela live, porque eu acho que é um exemplo que vocês vão conseguir verificar na vida de vocês com muita frequência. E isso, obviamente, se você souber o que eu estou falando, você consegue modificar na sua vida essa situação, né? Afinal de contas, se você não souber, você está cagado. Essa é a realidade. Você vai viver perpetuando um comportamento disfuncional e daqui 30 anos você vai descobrir que é uma pessoa ansiosa e às vezes você nem sabe. Então eu vou deixar lá para a live de terça-feira, dia 25, porque acho que vai fazer mais sentido. Vamos usar o exemplo na live de hoje de depressão, tá? Depressão acho que é um bom exemplo para a live de hoje. Então imagine o seguinte, quando você... A depressão é um transtorno de humor, e aí vocês já vão entender o porquê dos mecanismos compensatórios, que é o tema da live de hoje. A gente vai falar de crenças centrais e mecanismos compensatórios. Esse é o tema da live, tá? Vocês vão perceber que o transtorno depressivo, o que a gente chama comumente... A depressão tem vários tipos, né, de depressão. O transtorno depressivo maior, que é o comumente a gente chama de depressão no senso comum, é um transtorno de humor, isto é, tem que diferenciar emoção de humor. Emoção é uma variabilidade na sua emoção pontual, então você acorda triste e de tarde está feliz. Isso é emoção, é uma variabilidade na sua emoção, que é induzida por estímulos internos ou externos. Isto é, você fechou o carro, bateu o carro, ficou mal. Ou lembrou de uma coisa lá do passado, ficou mal. Isso é uma variabilidade emocional normal, acontece, isso é normal, tá, pessoal? Não adianta ficar, meu Deus, eu acordo cedo e tô mal, e de tarde eu tô bem, eu sou bipolar. Você não é bipolar, então você é uma pessoa normal.
O que acontece num transtorno de humor presta atenção no que eu estou falando aqui, é a perpetuação de uma modificação emocional por muito tempo. Isto é, a pessoa sempre acorda mal, tá quase o dia inteiro mal, tá quase todos os dias mal, aí é uma modificação de humor, tá bom? Perfeito? Por exemplo, o clima na Suíça é inverno. Isso é o clima lá. O clima seria o humor. O tempo, que seria sei lá, tá chovendo ou não, isso é emoção. Pode alterar de dia a dia, mas numa pessoa deprimida, majoritariamente a pessoa vai estar com humor deprimido, mas ela pode eventualmente estar bem. Provavelmente hoje, no dia a dia, você passou por uma pessoa com transtorno depressivo maior no mercado, que está com sintomas em remissão parcial ou total, e a pessoa, qualquer outra pessoa, qualquer pessoa, você pode ter passado por uma pessoa com depressão e você nem sabe, tá? Então tem empatia também, né? Isso é importante, tá bom? Porque às vezes você não sabe o sofrimento que a pessoa está tendo dentro da cabeça dela. Dentro da terapia cognitiva, é muito comum a gente ver em pacientes com depressão, os pacientes, e aí vale ressaltar também, né? Mais um ponto aqui. Vale ressaltar também que o transtorno depressivo, pessoal, embora existam critérios diagnósticos para você ser diagnosticado como depressivo, você tem que ter vários tipos lá e tal por tanto tempo, existem traços. Vocês já ouviram falar em traços? Isso aqui é extremamente importante, tá, pessoal? Isso aqui é extremamente importante. Porque depois chega paciente na clínica falando, eu lembro que aquela vez eu era meio assim, mas não achei que não era nada. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, tá? Existe o que a gente chama de traços, isto é, muitas vezes você não se enquadra num diagnóstico de depressão, mas você tem traços de uma pessoa com depressão, tá? Isso significa o quê? Digamos que você precisa de 5, 6 critérios diagnósticos preenchidos para ter depressão, para ser diagnosticado com depressão. E você apresenta 3 dos critérios. Significa que não é 8 ou 80, beleza, você não tem os 5, 6, mas você tem 3. Isso é relevante. E dependendo, prestem atenção aqui que a gente vai começar a entrar no tema da live, prestem atenção. Dependendo das modificações que você fizer no seu ambiente, para bom ou para ruim, esses 3 itens que você já preenche para um episódio de depressão, eles podem aumentar ou diminuir. Tá perfeito? Então o que eu quero dizer? Às vezes você não é uma pessoa com ansiedade ou depressão clínica, mas às vezes você tem traços. Isto é, você tem 1 ou 2 sintomas lá que precisa ter para diagnosticar depressão, mas não tem os outros. Só que dependendo do que você está fazendo na sua vida, você pode se meter em situações sem perceber por falta de conhecimento. E quando eu digo falta de conhecimento, eu não estou falando burrice, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Eu estou falando falta do conhecimento mesmo. E aí você se submete a uma situação onde você está se metendo num contexto, fator de risco para você aumentar os seus critérios e preencher novos critérios e eventualmente você ser diagnosticado com depressão, por exemplo. Tá? Então, o que é importante? É importante, primeiro, entender que pacientes com depressão ou pacientes com traços de depressão, grande parte das vezes tem o que a gente chama de crença central disfuncional. Anota aí, crença central disfuncional. Eu vou fazer um esquema que eu fiz na live anterior, que eu acho que é importante, porque talvez muitas pessoas que estão aqui hoje não estavam naquela live e a gente vai conversar um pouquinho melhor. E como a live não ficou gravada, vocês podem acabar pegando melhor agora aqui, tá? Então eu quero que vocês façam esse desenho aqui aí, ó. Pera aí. Pega o caderno aí e faz esse desenho aqui, ó. Ó. CC, CI, PA. CC, CI, PA, tá? CC é crença central, CI é crença intermediária e PA são pressão arterial. Não, tô brincando. É pensamento automático. Pensamento automático, tá? Então temos crença central, crença intermediária e pensamento automático. Aí eu quero que você faça isso daqui, ó. Traça uma linha
de forma que fique só o PA para cima. Uma linha de forma que fique só o PA para cima, tá? Essa linha aqui, você chama ela de percepção minha percepção, você pode colocar minha percepção, tá? Essa linha azul aqui, minha percepção. O que significa isso, pessoal? As crenças centrais de um paciente com depressão ou com traços, e às vezes esse paciente nunca teve um diagnóstico de depressão, às vezes o paciente nem está perto de ter um diagnóstico de depressão, é uma pessoa normal, como você que está aí assistindo, e você pode começar a se identificar com o que eu vou dizer aqui. Existem vários grupos de crenças centrais, né? Existem as crenças centrais, por exemplo, de desvalor, que a pessoa acredita por alguma razão que ela não tem valor nenhum. Existem e que as pessoas não gostam dela, ou que ela não é uma pessoa digna de ser valorada pelos outros, etc. Existem as crenças de insuficiência, a pessoa não se sente suficiente, ela não se acha boa o suficiente. Existem as crenças de desamor, isto é, a pessoa acha que ninguém vai amar ela, ou a pessoa não se acha digna de ser amada, porque acha que tem defeitos, etc, etc. Existem crenças de incapacidade, a pessoa não se acha capaz de fazer as coisas, acha que todo mundo é melhor que ela não vê de fato a sua potência e as suas habilidades e as suas capacidades, tá? E essas crenças aqui, pessoal, essas crenças centrais, elas são construídas por uma rede semântica que inclusive tem a ver com neuroplasticidade. Olha que interessante. Ó, imagina que isso daqui são camadas. Deixa eu tentar explicar para vocês, me acompanhem. No curso vai ter isso com calma, eu vou conseguir explicar, mas vê se você me acompanha. Isso daqui são camadas. Isso daqui, ó. Imagina que é como se fosse uma estante no seu cérebro, onde você está colocando as memórias da sua vida e as experiências que você teve. Tá me acompanhando? É um estante, é um nicho no seu cérebro que você coloca as memórias e as experiências que você teve na sua vida. Tá? Aí você tem as memórias e experiências de infância e você tem as memórias e experiências de hoje. Tá? Essas memórias e experiências da infância de hoje, elas são armazenadas por meio de redes neuronais, tá? Redes neuronais de processamento de informação. Olha que interessante, peraí, olha que nome bonito. Você pode botar esse o nome do bloco de carnaval, né? Não tá chegando carnaval aí? O nome do bloco do carnaval vai ser redes neuronais de processamento de informação, né? Que bloco bonito, cara. Me manda uma camiseta desse bloco aí, se vocês fizerem, que eu vou querer. Olha aqui que interessante, ó. Digamos que seria mais ou menos isso. Cada cor dessa linha é digamos assim, um grupo de memórias que você fez sobre um determinado evento ou sobre um determinado período da sua vida. Eu sei que pode estar doendo a cabeça de vocês, mas eu preciso que vocês se esforçam agora para entender o raciocínio, tá? Imagina agora que exista um conector que conecta as memórias que você tem hoje com as memórias que você tem lá na infância. Não necessariamente as memórias, mas as experiências que você teve lá. Sofreu bullying, apanhou, sofreu algum abuso sexual, sofreu algum abuso físico, sofreu algum abuso moral, foi rejeitado. Digamos que essa daqui é a sua camada da infância. Então você sofreu, digamos,
Sofreu bullying, foi rejeitado pelos amiguinhos na escola, etc. Aí aqui é a sua camada do ensino médio, ensino fundamental e médio. Essa camada do meio aqui. Aí no ensino fundamental e médio você terminou um namoro. Ou um cara te traiu, uma menina te traiu, você ficou desolado, e aí em casa o seu pai e a sua mãe falando que você não consegue, que isso não é pra você, que a vida é muito mais dura e que você não pode querer ir fazer faculdade fora ou mudar para outra cidade trabalhar porque não é isso, a sua família nunca fez isso, é muita coisa para você, etc. E essa última camada aqui é a faculdade. Então você foi para faculdade, você teve um orientador que falou que você manda muito mal, ou você teve um colega que falou que aquilo não é para você, ou um professor eventualmente, e você foi guardando tudo isso, esses eventos em cascatas, você foi guardando como se fosse como se houvesse uma espinha dorsal nesses eventos, onde o fio que conecta todos eles é um fio de incapacidade, ou de desvalor, ou de insuficiência. Quando você pega isso daqui, ó, inteiro, esse bolo de mecanismos, de engramas que você armazenou na sua cabeça durante a sua vida, isso daqui, e obviamente isso é muito mais complexo do que está parecendo, mas isso daqui, digamos assim, forma a sua crença. Tá? Isso aqui forma a sua crença. E olha que mais interessante. Nesse fio conector aqui, ele conecta hoje com o passado. O que isso indica, pessoal? Vocês não têm noção a quantidade de pacientes que eu atendo, que o maior problema deles é que eles utilizam uma estratégia compensatória frente à crença hoje em dia, que eles usavam lá na adolescência ou na infância e nunca atualizaram. Então você sofria bullying, você era agressivo. No ensino médio, a pessoa te traiu, te rejeitou, você foi agressiva. Aí hoje no trabalho isso é o quê? Quando você localiza ou rastreia algum tipo de rejeição, ou traição, ou qualquer coisa que possa vir a eventualmente você concluir isso, você é agressivo. Perfeito? E aí, obviamente, esses comportamentos geram um monte de fatores de risco. Por exemplo, você não tem rede de apoio, você não tem amigo, ninguém gosta de você, etc, etc. E isso leva você a concluir cada vez mais que você é uma pessoa ruim, tá? Além disso, a gente tem um fenômeno que a gente chama de hipergeneralização e catastrofização. Ou seja, essas memórias, isso já foi bem demonstrado em artigos da Nature. Eu falo no curso e deixo o artigo lá. Isso já foi demonstrado que essas memórias de engramas, que são grupamentos de células que armazenam essas informações, elas meio que infectam os seus sistemas de memória no seu cérebro. De fato, a amígdala, que é uma região do cérebro que detecta perigo, quando ela se ativa muito frente a um perigo potencial ou real na sua vida, e vale ressaltar, potencial ou real, eventualmente a amígdala vai ativar frente a um perigo real, sei lá, um cachorro vem correndo atrás de você, você ativa a amígdala. Você precisa resolver esse problema. Mas a amígdala também se ativa a perigos potenciais. E o que é um perigo potencial, pessoal? O que é uma situação que pode ser perigosa para você? Qualquer coisa, meu. É você quem decide. Como eu falei na live anterior, pessoas que são diagnosticadas com transtorno de ansiedade social, que é um transtorno caracterizado pela pessoa ter medo de ser em público, quando você bota uma pessoa dessas no laboratório e você mostra para essa pessoa rostos, qualquer rosto, a amígdala dela ativa. Quando você bota pessoas sem transtorno de ansiedade social e mostra qualquer rosto, a amígdala da pessoa só ativa para rostos ameaçadores. Então se você bota um rosto assim, a amígdala da pessoa sem transtorno de ansiedade social vai ativar para esse rosto. Afinal de contas, é um rosto que está sendo ameaçador para você. A amígdala de uma pessoa com transtorno de ansiedade social se ativa para qualquer rosto. Ou seja, o que isso significa, pessoal? Olhem o poder do que eu vou dizer agora. Significa que para uma pessoa com transtorno de ansiedade social, qualquer rosto é ameaçador. O rosto não precisa ser ameaçador. A pessoa não precisa estar vendo assim. Ela pode estar rindo. Qualquer rosto é ameaçador para uma pessoa com ansiedade.
social. Então, o que acontece com esses mecanismos de crença aqui, pessoal? Aqui, ó. Esses mecanismos de crença, quanto mais tempo eles ficam ligados no seu cérebro, digamos assim, mais eles se perpetuam e mais coisas eles abocanham. Entendeu? Então, no início da sua ansiedade social, às vezes a sua amígdala só detectava perigo com rostos mais ameaçadores. Mas como você nunca tratou essa ansiedade, o seu cérebro foi trabalhando como se fosse um músculo mesmo. E ele foi meio que abocanhando os outros espectros de rostos ameaçadores. Agora, qualquer rosto para você é ameaçador. A gente vai falar na aula de terça isso, com mais calma, tá? E, obviamente, frente a cada camada dessas aqui, você desenvolve um mecanismo compensatório, né? O que é esse mecanismo compensatório? Esse mecanismo compensatório são as crenças intermediárias, tá? Então, o que são crenças intermediárias? Crenças intermediárias, pode anotar aí no caderninho de vocês, tá? Crenças intermediárias, você bota a crença central, puxa uma flechinha, crenças intermediárias. Crenças intermediárias são atitudes, tá? Anota aí, atitudes. Deixa eu anotar aqui também. Atitudes, regras e pressupostos. Pressupostos, tá? O que significa isso? A pessoa, uma vez que ela constrói uma crença de insuficiência ou de incapacidade, ela cria, frente a essa crença, uma série de regras na vida dela. Sabe? É legal que muitas pessoas aí devem estar... Ai, deixa eu arrumar aqui. É legal que muitas pessoas aí provavelmente já falaram para um amigo ou para uma amiga: meu, por que você é assim, cara? Por que você faz isso? Você tem que ser de outro jeito, você tem que ser mais aberto, você tem que ser mais fechado, você tem que falar isso, você tem que ir lá. Muito provavelmente esse por que você é assim, esse assim é um mecanismo compensatório da pessoa. Que ela não sabe, obviamente. Por quê? Porque não fez terapia, né? Ou porque não me segue, não segue o Wesley. Olha aí, ó. Agora vocês sabem porque vocês me seguem. E agora vocês têm uma certa soberania sobre vocês. Vocês entendem o quão poderoso é isso? É o maior investimento. Não estou falando para fazer terapia, necessariamente. Façam terapia. Mas não estou falando necessariamente o maior investimento a fazer terapia. O maior investimento é você saber sobre você. Afinal de contas, você vai viver com você o resto da sua vida. Eu não sei se você percebeu isso ainda. Não sei se você percebeu que você vai ser o seu espectador o resto da sua vida. Se você não saber como é que você funciona, meu, você tá ferrado, bicho. Você tem que saber como é que você funciona. Como é que você vai ter um carro e não sabe dirigir? Eu sempre falo para meus pacientes, quando eu vou dar alta, eu falo assim, cara, é assim, ó. Pra mim, isso daqui é tipo como se você fosse um carro e eu tô te ensinando como você funciona. Fechou? Então você funciona assim, os seus pneus são esses, a gasolina que você tem que botar é essa, você foi feito para andar nesse tipo de asfalto, nesse tipo de terreno, e o motor é esse, e se você esquecer disso vai dar problema. O que eu tô dizendo para a pessoa? Se você dormir mal, ferrou. Se você continuar com esses comportamentos compensatórios, não está sendo funcional. Se você seguir com essa esquiva, você vai continuar perpetuando seu medo. Você dá uma aula para a pessoa, explica para a pessoa o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, por qual lado que ela pode dar um problema ou não. E quando eu vejo que a pessoa compreendeu isso e está aplicando minimamente na vida dela, alta. Entendeu? Salvo casos de transtorno bipolar e transtornos de personalidade ou transtorno depressivo mais grave, que aí a gente precisa ficar acompanhando o paciente por algum tempo, muitas vezes por conta da neuroplasticidade. Mas isso daí vai ficar para aula de terça-feira. Se você é profissional dessa área e não assistir essa aula, cara, tá merda. Então, o que são essas atitudes, regras e pressupostos?
É a forma que a pessoa lida com aquilo, meu. A pessoa sofreu bullying na escola. Terminaram com ela, pô, a pessoa toda apaixonada, ensino médio, tudo aquilo, construindo vínculos, amiguinhos, todo mundo começando a namorar. Aquele período que todo mundo te chama pras festas de 15 anos, tá ligado? Você tem 1000 festas de 15 anos pra ir. E tal, bota aquele externo com 5 vezes o seu tamanho que você pegou do seu tio. E você vai na festa e tudo aquele clima e tal, e pimba. Imagina, meu, seus amigos, ou sua namoradinha, ou seu namoradinho te trai. Cara, essas coisas, você acha que entra aqui e sai aqui, isso fica armazenado em redes de engrama. Isso fica... Sabe quando as pessoas vão fazer registro fóssil? Que elas tiram e vão cavando, e aí você vai vendo várias camadinhas, assim, sabe? Camadas sedimentares de planta, osso e tal. As suas memórias e suas experiências é a mesma coisa no seu cérebro. E quando você olha de longe, que é o que um terapeuta faz, pelo menos eu acho que seria o que o terapeuta deveria fazer, quando você olha de longe, você consegue traçar a história da pessoa igual um registro fóssil. Traça a história da pessoa e fala, cara, peguei, você é uma pessoa que se sente incapaz, e pelo fato disso que aconteceu na sua vida, e pelo fato de você se sentir incapaz, você está desenvolvendo esse monte de mecanismo compensatório aí de querer ou ser uma pessoa muito capaz e tá se ferrando porque você tá botando a expectativa lá em cima. Isso é uma crença intermediária. A pessoa, já que eu sou incapaz, eu vou mostrar que eu sou bom. E aí a pessoa quer ser tudo. Tudo ela quer ser melhor, tudo ela quer ser fodona. Ela quer a aprovação de todos e de tudo, e isso é impossível acontecer no mundo real. Aí a pessoa começa a se frustrar e chega pra mim e fala, Wesley, nossa, eu sou tão empolgado, mas eu fico mal e tal. Você vai ver as expectativas da pessoa tá na lua. Aí você pergunta pra ela uma simples pergunta. Que a gente pega a crença da pessoa quando a gente faz essa pergunta. Olha que interessante, você pergunta assim pra ela. Digamos que a pessoa... ela quer ser diretora da empresa, ou ela quer passar em tal faculdade. Tem que ser aquela faculdade, não pode ser outra. Ou ela quer aquele cara ou aquela menina. Não pode ser outra pessoa, tem que ser aquela. Aí você pergunta, o que revela sobre você não ter isso? O que a pessoa responde? Ela responde a crença dela. Ela fala, significa que eu sou incapaz. Ha! Eu adoro quando acontece isso em terapia. Eu falo assim, repete de novo o que você falou. Ah, se eu não conseguir o cargo de diretor, significa que eu sou insuficiente. Significa que eu sou o quê? Insuficiente. Ah, insuficiente. Você pega a crença da pessoa. A pessoa verbaliza a crença se você souber, digamos assim, tatear ela, entendeu? Você constrói esse mapa de comportamento cognitivo, de estrutura cognitiva na pessoa. A gente vai falar sobre estrutura cognitiva no curso. E aí, eventualmente, você faz a sua aí, meu. Você vai aí e pensa, pô, Wesley falou daqueles mecanismos lá, será que eu sou assim e tal? Você vai ter substrato para tentar entender o seu comportamento. Entendeu? Vocês entendem o que eu quero dizer? Tá? Então, essas crenças intermediárias, elas vêm por meio de atitudes, regras e pressupostos. E esse bolo todo, olha que interessante, ele fica abaixo da sua percepção. Entende? Não é inconsciente, tá? Não é inconsciente. Simplesmente você não está percebendo isso. Inconsciente é uma coisa muito mais, digamos, nem sei definir direito na neurociência que é inconsciente. Talvez, sei lá, o tronco encefálico que faz o coração bater, que é uma coisa que você não precisa, você não tem acesso, não tem controle, né? Tá lá, você nem sabe onde tá. Mas é subconsciente, digamos assim, não está no seu acesso. Digamos que o seu córtex pré-frontal, que é o córtex pré-frontal, imagina que a sua cabeça é um mar de pensamentos. O córtex pré-frontal, ele tem um farol na mão. E esse farol significa atenção. O farol é a atenção. O córtex pré-frontal é o faroleiro. Ele direciona a atenção. Então, agora eu quero que você lembre dos seus 14 anos. Agora eu quero que você lembre dos seus 18. Agora eu quero que você lembre dos seus 15. Agora lembra do seu colega de faculdade. Agora lembra do seu professor. Agora onde é a capital de Brasília, do Brasil. Agora onde é a capital do Rio Grande do Sul. O córtex pré-frontal, ele pega as informações. A gente chama isso de função executiva, né? E essas crenças, tanto centrais quanto mecanismos de compensação, estão fora, estão
abaixo da percepção racional, tá? O que está acima da percepção racional? Os pensamentos automáticos, que como o próprio nome diz, são pensamentos que vêm à nossa cabeça sem o nosso controle, que derivam dessa crença central e dessa crença intermediária. Então, dificilmente o paciente vai chegar para você na consulta, ou dificilmente você que está assistindo vai falar assim, não, eu tenho uma crença central que eu sou incapaz e como mecanismo compensatório eu quero dominar o mundo para mostrar que eu sou capaz e não consigo dominar o mundo, então eu entro em situações que eu vejo que eu sou realmente incapaz. Ou seja, a pessoa literalmente, e eu sei que essa não é uma boa metáfora para fazer num contexto de saúde mental, mas a pessoa literalmente se dá um tiro no pé. Porque ela tem uma crença de incapacidade. Aí ela cria uma projeção de que ela só vai ser capaz, olha o perigo disso, bicho, é uma roleta russa emocional, que ela só vai ser capaz se ela fizer X, Y ou Z. E aí a pessoa não consegue, porque ela joga o sarrafo lá na frente, aí ela não conseguindo, ela fala, realmente eu sou uma porcaria, eu sou um merda, aí entra no episódio depressivo. O terapeuta faz o quê? O terapeuta pega essa linha aqui, ó, tá vendo essa linha azul? O terapeuta pega essa linha azul e traz aqui, ó. Aqui para baixo. Agora, o paciente, ele tem acesso a tudo isso aqui, ó. Agora o paciente sabe disso daqui, ó. Agora ele tem noção disso daqui. Vai acabar? Não vai. A crença vai sumir? Não vai. Mas você sabendo, quando a água bater na bunda, você vai pensar assim, não, peraí, eu tô mal, ou tô ansioso, ou tô deprimido, porque tá vindo na minha cabeça, e o terapeuta ensina técnicas do paciente identificar os pensamentos automáticos, como, por exemplo, pensar o que tá na cabeça dele, anotar, fazer registro e tal, manuaizinhos de registro, e o paciente consegue ter noção, falar, ó, nesse momento... Inclusive, os pacientes mais treinados, eles chegam na terapia já falando certinho. Eles falam, cara, Wesley, eu vi que aconteceu isso, cara, o projeto não deu certo, e aí a minha crença de incapacidade subiu pra caramba, eu comecei a me sentir um merda, aí eu tive uma série de pensamentos automáticos de que eu sou incompetente, de que eu não faço meu trabalho direito, de que os meus colegas são melhores que eu, e já lembrei da minha graduação que eu também não era assim, mas depois eu fiz o que você me pediu, eu anotei esses pensamentos e comecei a verificar a validade desses pensamentos. E quando você faz isso, você está ativando o seu córtex pré-frontal. Isto é, você está submetendo os seus pensamentos ao escrutínio racional. Aí se pergunta, mas peraí, significa que eu não entregar um projeto no prazo, isso significa de fato que eu sou incapaz? Ou significa só que eu não entreguei um projeto no prazo? A pessoa muitas vezes pega essas situações do dia a dia e catastrofiza, é um erro cognitivo. Mas o pior de tudo, muitos terapeutas, e aí vai para a galera da psicologia especificamente que está me assistindo aqui, muitos terapeutas, eles focam tanto nos pensamentos automáticos e esquecem, na minha opinião, a crença intermediária e a crença central, e muitos focam só no pensamento automático ou na crença central, quando na realidade a crença intermediária talvez seja mais importante. Por quê? A gente vai conversar no curso sobre isso. Porque as crenças intermediárias, elas podem ser entendidas como hábitos. Quando você forma um hábito na sua vida, pode ser uma crença intermediária. Ó, Wesley unindo a neurociência com a psicologia aqui, ó. Isso é união de neurociência e psicologia. Dependendo da atitude, da regra ou do pressuposto que você, ou seja, da lei que você desenvolver frente à sua crença central, você pode estar desenvolvendo um hábito. Tá? Um comportamento semi-automático que você traz à tona frente a um evento específico desencadeador. Tá? E aí você pergunta, mas cara, como é que se formam essas crenças e como é que elas acabam? Aí é um conteúdo da aula de terça-feira, que é a aula de neuroplasticidade. Tá? Aí você imagina, conforme a gente fez na aula passada, né? Olha aqui que interessante. Aí você vê aqui, ó. Peraí.
Olha aqui. Aí a gente pega aqui esse item e a gente recorta isso aqui, ó. Esse quadradinho aqui a gente recorta e a gente dá um maior aumento nele aqui, ó. Então digamos que a gente pegou aquele quadradinho e transformou nesse quadrado aqui, tá? Esse, tá vendo aqui, ó? No meio dessa circuitaria inteira a gente fez um zoom e fez esse quadradinho. O que a gente tem dentro desse quadradinho aqui, pessoal? A gente tem circuitarias de neurônios que conversam entre si. Só que veja, a gente tem uma circuitaria que é só um pedacinho daquilo ali, ó. Tem todo o resto. Tá? Essas circuitarias, a gente vai falar com calma no curso, elas são modeláveis por meio de pensamentos e por meio de comportamentos. Quando um terapeuta cognitivo comportamental pega isso e faz uma terapia cognitivo comportamental, o que ele está fazendo na realidade é um reajuste de circuitaria no cérebro do paciente de forma que ele consiga tanto amenizar os sintomas ou melhorar até mesmo a sua performance. Afinal de contas, imagina comigo. Se você é uma pessoa com crença de insuficiência e você desenvolve como mecanismo compensatório a ideia de que você tem que se colocar num lugar absurdo que você nunca vai alcançar, sem perceber, você está sendo altamente improdutivo e você está sendo altamente, que aí as pessoas chamam de a famosa síndrome do... Como é que fala? Deixa eu abrir o comentário aqui. Síndrome do impostor. Ah, fala sobre a síndrome do impostor, Wesley. Fala sobre a síndrome do impostor. Síndrome do impostor é isso. Você tem uma crença de incapacidade e você, não percebendo, se submete numa situação que é impossível você se dar bem. Aí você, percebendo que não está se dando bem, você acaba prejudicando ainda mais o seu desempenho. Isso é síndrome do impostor. Então, se você souber como que funcionam as suas crenças, ou pelo menos como que funciona esse mecanismo inteiro, a chance de você modular o seu ambiente em prol de pelo menos evitar se colocar nessa situação, é muito melhor, muito maior. Óbvio, se você sabe que tem uma crença de incapacidade, uma crença de insucesso, você consegue modular o seu ambiente para tentar não ativar essa crença. Né? Perfeito? Então, cara, na minha opinião, todo mundo tinha que saber disso. Sabe? Todo mundo tinha que saber disso. No dia 25, anota na agenda de vocês, no dia 25, semana que vem, terça-feira, 21 horas, a gente vai falar sobre neuroplasticidade. Aí o que a gente vai pegar? Vai ser a continuação dessa aula, tá, pessoal? Ó, prestem atenção aqui. Olha aqui. Essa circuitaria aqui, ó. Opa. Eu sei que tem gente gravando a tela aí, né? Seus filha da mãe. Vocês são os filha da mãe, né? Vocês são uns filha da mãe. Vocês ficam gravando a tela e para depois assistir a aula, já que ela não fica gravada. É foda, né? Eu encaro como um elogio, na realidade. Ó. Vocês estão vendo essa circuitaria aqui? Estão vendo? Essa circuitaria aqui, cada bolinha dessas, pessoal, é um neurônio. Cada traço desses é um neurônio se conectando com outro. E essa conectividade neuronal, ela é passível do que a gente chama de neuroplasticidade. Ou seja, você consegue mudar isso aqui, fazer um quem e mudar. Na aula de terça-feira, a gente
vai pegar o quê? A gente vai pegar... A aula de terça-feira vai começar bem assim, ó, para vocês já tô avisando. A aula de terça-feira, a gente vai pegar essa circuitaria neuronal, olha como é uma coisa dentro da outra. Olha como é uma coisa dentro da outra. A gente pega a crença, a gente aumenta a crença e vê que ela é composta de circuitarias neuronais. Né? Aí a gente pega as circuitarias neuronais e aumenta para ver os neurônios. Aí a gente, na próxima aula, vai pegar esses neurônios e vai aumentar eles, vai dar um zoom ainda maior neles, para ver como que eles se configuram. Ou seja, pessoal, prestem atenção aqui em mim agora rapidinho. A gente saiu... Isso é muito louco, cara. A gente saiu do comportamento da pessoa, entrou no cérebro dela para ver as crenças, entrou na crença dela para ver a rede de neurônios, e na aula de terça a gente vai entrar na rede de neurônios para ver a configuração da rede de neurônios. Não é meio esquizofrênico isso? A gente está entrando no cérebro da pessoa. Tá perfeito? Então eu vou pedir uma gentileza aqui para vocês, tá? Vocês gravarem isso daí, né? Cara, vocês são foda, meu. Eu vou fazer essas aulas em algum lugar que não dê pra gravar, seus filha da mãe. Vocês são foda, né? Porra, é um elogio bom. Tô me sentindo com um elogio bom, tá? Tô me sentindo com um elogio bom. Gravar aula, tô me sentindo com um elogio bom. Eu vou pedir pra você, tá? Agora, duas coisas. Primeiro, você tem interesse nesses conteúdos? Eu falo aqui sem marketing, pessoal, sem essas paradinhas de marketing que a galera faz aí. Tô jogando a real para vocês. Eu vou abrir um curso no dia 27 sobre esses conteúdos. E o curso você precisa entrar num grupo de WhatsApp, que o grupo de WhatsApp, o link está na minha bio, tá? Na minha bio, você vai lá na minha bio, você clica na minha bio e você vai ver que tem um link lá. E lá diz assim, pré-cadastro para o curso de final de janeiro. Você entra no link da bio e você vai entrar em algum grupo de WhatsApp. O curso, tá? O curso, ele vai ser ao vivo comigo. Então eu vou fechar aqui para vocês verem. O curso vai ser ao vivo comigo no dia 5 e 6 de fevereiro. 5 e 6 de fevereiro, um sábado e um domingo. Eu e vocês, aqui ó, tete a tete. Tete a tete, ao vivaço. Meu, tempo para pergunta, ficamos o dia inteiro se precisar, podcast, vira um podcast, conversando, comendo, cada um come o que quer, abre a câmera e vamos trocando ideia. Mas eu vou dar pelo menos às 2 manhã e um pedacinho de tarde de aula para vocês. Cara, são 200 slides sobre tudo sobre comportamento humano, desde como o cérebro funciona lá do início, da macroestrutura até a microestrutura, que são os neurônios, e depois como que a circuitaria inteira funciona. O curso vai ser aberto nos links nos grupos de WhatsApp primeiro. Primeiro, só a galera do grupo de WhatsApp vai receber os links dia 27, então amanhã aí vai faltar uma semana para a abertura do curso. Não sei quando vai ter esse curso de novo, tá? No primeiro dia, a inscrição tem desconto, tá? E no segundo dia de inscrição, se sobrar vagas, a inscrição fica bem mais cara. Então você entra lá no grupo de WhatsApp, o valor do primeiro dia, sem estratégiazinha de marketing aqui, de não falar valor. O primeiro dia de curso para você vai ser R$ 997 reais, e os segundos e os demais dias, se sobrar vaga, R$ 1.499. Tá? Na última vez a gente vendeu 100 vagas em 20 minutos, tá? Então, ó, sem enrolação marqueteira, dia 27, 7h30 da manhã, 7h30 da manhã, pontualmente, eu vou enviar o link lá no grupo do WhatsApp e 8 da manhã eu vou liberar o link aqui no Instagram, que vai para essas 100 mil pessoas que tem aqui no meu perfil, tá? Então, se você quer garantir a sua vaga, entra no grupo de WhatsApp e fica, no grupo de WhatsApp, pelo amor de Deus. Fica lá na porcaria do grupo de WhatsApp que você vai receber o link lá, tá? O curso vai ser ao vivo e vai ficar disponível para vocês por 60 dias, talvez eu deixe até mais se precisar.
eu e vocês, meu. Depois a gente faz um grupo de WhatsApp para troca de network, eventualmente achar consulta, buscar paciente, tá? Então, se você tem interesse no curso e você não está no grupo de WhatsApp, você entra no grupo de WhatsApp. E a continuação dessa live a gente vai fazer na terça-feira que vem, 21 horas. Tá? Terça-feira que vem, 21 horas, a gente continua essa live aqui no Instagram, que a gente vai pegar a rede de neurônios e vai ampliar ela para descobrir como que ela funciona e principalmente como que ela se molda com a aprendizagem. Tá perfeito? Então beleza, pessoal. Um beijo para vocês e nos vemos dia 25. Esse final de semana eu vou para São Paulo, hein? A galera que curte musculação aí, que me acompanha, vou gravar com o Leandro Twin e vou lá no CT da Ironberg dar um treinão. Vou ver o Muzi, vou ver a galera lá. Então fica ligado que vai ter vídeo no canal do YouTube também. Vai ser bem maneiro. Mas dia 25 a gente se encontra aqui no Instagram para continuação dessa aula, onde a gente vai pegar aquela circuitaria e vai ampliar. Eu vou explodir a cabeça de vocês com a próxima aula. Essa é a realidade. Fechou? Um beijo para vocês, pessoal. Boa noite aí.